Bom, então aqui, vou pegar uma posição melhor aqui. Isso. Deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui. Acho que essa posição está boa. Bom, então é o seguinte, aqui é um exemplo de um exercício que está sendo dado assim. Vamos supor que você tenha feito um ensaio, certo? E você conheça as tensões tangenciais e as tensões normais aplicadas no ensaio, tá? Então, se você conhecer as tensões nas três direções, né? Então você vai montar essa matriz, né? Vamos supor aqui com as tensões tangenciais de 200 megapascal na direção X e na direção Z 1 megapascal. E as outras direções, 4 e 3 aqui nessa matriz, são as direções tangenciais de cisalhamento. Então, normalmente, você faz um ensaio ou de tração, ou de compressão, ou já de cisalhamento puro, né? Você nunca faz um ensaio composto. Então, a ideia aqui de mostrar o ensaio composto é que aí as duas situações já vão aparecer ao mesmo tempo e aí você compreende o problema de uma forma geral, tá certo? Então é o seguinte, está escrito assim, seja a tensor das tensões que define o estado de tensão em um ponto de uma estrutura considerando uma área de 10 milímetros quadrados. Então vamos supor que você tem uma amostra lá, que normalmente é uma amostra de laboratório, né, 10 milímetros quadrados e tal, que seria 3,3, né, por 3,3 milímetros, né? Um pedacinho bem pequenininho de material, e você está observando, você pode estar observando no microscópio, você pode estar observando no FEG, e você sabe que aquele material foi tensionado e tal, você vai lá e determina essas tensões. Então, normalmente, os microscópios eletrônicos não têm um ensaio junto com a micrografia, né? Então, teve um cara chamado Orr, que desenvolveu um microscópio já com análise de tensão dentro do microscópio. Aí, com isso, ele fez muita coisa, né? Ele era um cara muito genial na parte mecânica, né? Montou esse equipamento. O que a gente tem normalmente é o sistema do FEG, que ele faz essas análises, né? De deformações, de todo tipo de análise que você pode imaginar, junto com a microscopia eletrônica. E é um aparelho assim, vamos dizer assim, para essa situação aqui, talvez seja até um pouco mais modesto do que a gente gostaria de que fosse, né? Agora, o Oswaldo, ele projetou um equipamento lá no laboratório do Synchrotron, que ele faz difração de raio-x junto com o ensaio de tração, compressão e assim por diante, lá em Campinas. Então, são situações assim, onde você tem como determinar essas tensões, né? E depois você faz um tratamento matemático. Então, aqui a gente vai ver essa parte do tratamento matemático. Então, aí, como exercício, nós temos calcule o vetor tensão, calcule a tensão normal, a tensão tangencial. Aí, aqui nós temos o seguinte, nós temos uma equação de um plano cristalográfico, que é x mais 2y mais 22 é igual a... Não, mais 2e é igual a 6. Aqui está um pouquinho... Não sei se dá para aumentar isso aqui. Vamos ver se dá para aumentar isso aqui. Não, não aumenta, não adianta. Aumentou aí? Mas dá para ver, professor. Dá para ver? Tá, então Dá, vá. dá sim. Uhum. Então, tudo bem. Deixa eu voltar aqui o tamanho certo, senão eu vou ficar perdido aqui com essa. Bom. Então, deixa eu pegar o quadro aqui, que o quadro aqui sumiu. Tá meio borrado aqui agora. Voltou para os 100%. Espera só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Voltar aqui. Isso. Acho que a conexão aqui está muito ruim aqui. Tá bem borrado aqui para mim. Agora ele está embaçado mesmo.
Espera aí, deixa eu ver se melhora. A resolução tá baixa ali. Na hora que dá zoom... Eu fui tentar mexer com a amplificação e ficou baixo. Você tinha chegado aí, eu nem vi quando você chegou. Bom dia, Adriana. Bom dia, professor. Bom dia, Jana. Deixa eu retomar aqui, ó. Essa questão da internet aqui agora voltou. Vou aproveitar aqui. Bom, então é o seguinte. Como é que você escreve uma equação dessa de um plano? Essa equação está escrita de uma forma bem matemática, bem de geometria analítica, né? Mas normalmente você vai fazer o seguinte: você tem um plano cristalográfico e os índices de Miller do plano cristalográfico são as componentes do vetor normal, certo? Então, as componentes do vetor normal é os índices de Miller do plano. Então, por exemplo, 1, 1, 0, 1, 2, 2, 2, 1, 1, são as componentes do vetor normal. E os coeficientes dessa equação de plano matemático aqui, 1, 2, 2, né, porque aqui está x mais 2y mais 2z, são as componentes do vetor normal. Então, esse coeficiente 1x mais 2y mais 2z. Então, é um plano 1, 2, 2 aqui, tá? Tá certo? Então, existe uma relação entre essa equação no plano e os índices de Miller e o vetor normal, tá? É só que quando a gente faz geometria analítica na graduação, o professor não explica que a equação do plano, às vezes tem professor que explica, né? Numa equação de um plano, os coeficientes é a coordenada do vetor normal. E quando você faz difração de raio-x, uma disciplina aí, você tem os índices de Miller. Aí você fala, pô, mas o que são esses índices de Miller e tal? Tudo bem, eu sei que são os planos cristalográficos, mas e daí? Então aí você não linka isso com a geometria analítica, né? Que você aprendeu na graduação. Mas os três são a mesma coisa, tá bom? Bom, e aí ele quer uma força total, né? Uma força normal, uma força tangencial. Então, do ponto de vista de exercício, né, ele está tentando aqui abranger todas as possíveis coisas que podem ser calculadas, né? Depois tem a parte B do exercício lá, onde ele vai fazer uma análise de tensão. Então, você pode aí estar interessado, né, em algum desses valores aí, por uma situação específica, prática do seu problema, né? Então, nós vamos ver isso aí. Deixa eu passar aqui, deixa eu ver uma hora que eu fico no cantinho da sala. Aí, pronto. Então, você monta essa matriz aqui. Então, basicamente, se você fizer um ensaio, né, normalmente, o ensaio vai ter tensões normais, tensões tangenciais, né? E vai também depender do ponto onde você está analisando para você saber que tem tensões normais e tensões tangenciais. Aqui eu coloquei uma equação de uma reta, porque eu sempre lembro, o pessoal falou, poxa, o pessoal aprendeu geometria analítica, né? Equação de reta, equação de plano, e nunca usou isso. Não, tá aqui, ó, nós estamos usando, tá? Estamos usando. Então, a equação de reta é y igual a x mais b, equação de um plano, x mais 2y mais 2z, tá lá. Aí eu estou desenhando qual que é a reta relacionada e qual que é o plano relacionado. E estou mostrando também que dois vetores u e v determinam uma área, né? Que é a área lá de 10 milímetros quadrados, que deve estar orientada dentro do plano cristalográfico. Tá? Por isso que eu estou colocando essa aqui é só, vamos dizer assim, um lembrete, né, da nossa geometria analítica aqui, para a gente poder ter um contexto, assim, poxa vida, aprendi tanta coisa em GA e agora como é que eu faço? É só para você lembrar que todas essas informações, né, podem ser vistas de uma forma bem matemática, tá? Então, aí eu estou montando o problema, certo? E deixa eu ver aqui no final da aula. E nós vamos entrar nas contas propriamente dita, tá? Aí eu coloquei aqui duas equações de reta, que x mais y igual a 2, x menos y igual a 3, né? Por quê? Porque quando eu tenho duas retas, né, simultaneamente, eu determino um plano, né? É por isso que eu estou pegando lá y igual a x mais b, que é chamado de equação não paramétrica. Essa daqui é a equação da reta chamada paramétrica. Você pega dois pontos, né? Lambda U e CA mais lambda V são equações paramétricas. Aí você junta duas equações paramétricas e monta a y igual a x mais b. Então, tem duas maneiras de se descrever uma reta. Agora, se você tiver duas equações de reta,
que é um sistema de equação, você está determinando um plano. Basicamente é só isso aí, a introdução da aula nesses 30 minutos, né? Porque também teve o tempo aqui que foi perdido aqui, eu cumprimentando o pessoal e tal, conversando sobre alguma coisa, tá bom? Então vamos para a nossa outra parte, né? Vamos ver até onde a gente consegue avançar. Vamos ver esse quadro aqui, se ele mudou. Essa é a parte 2.5. Já mudou bastante aqui. Deixa eu voltar um pouco antes aqui. Bom, acho que falta mais um pouquinho só. Só vamos pegar aqui o fio da meada. Aí eu terminei aquele quadro lá, né? Apaguei. Né? Apaguei aqui. E vou tentar começar a mostrar a questão do vetor normal. Vamos ver aqui. Hoje está competitiva aqui a minha internet em casa, porque tem meu irmão trabalhando, tem o meu sobrinho tendo aula online, tem minha filha tendo aula online e eu dando aula. Está bem complicado aqui hoje. Bom, então deixa eu sair aqui para fora do quadro. Eu vou explicar o que é que eu estou fazendo aí com esses dados aí. Não sei se está dando para ver. Aqui está um pouquinho embaçadinho. Talvez pegar uma posição mais nítida aqui. Bom, então é o seguinte. Então vamos coletar a informação aqui da equação do plano x mais 2y mais 2z é igual a 6. Então eu divido todo mundo por 6, fica 1/6 mais 2/6 mais 2/6 igual a 1. Então, esse vetor normal aqui, eu tiro o módulo dele, é 1/6 ao quadrado mais 1/3 ao quadrado, mais 1/3 ao quadrado, né, que é 2/6, 2/3, virou 1/3. E ele dá um valor aqui de um módulo, certo? E eu divido o vetor 1/6, 1/3. 1/3 pelo módulo. Aí eu vou mostrar aqui como é que eu identifico num sistema de coordenadas a partir dessa equação do plano os pontos onde estão representados para esse plano aqui, tá? Com esse vetor normal aqui. Então é o seguinte, na componente x, né? No caso aqui, eu posso ou multiplicar todo mundo por 6, porque aí fica 6, 1, 2, 2, né? Então, aqui eu não sei o que foi que eu escrevi ali, foi 1/6, 1/3 e 1/3. Então, esses pontos aqui, ó, 1/6, 3 e 3, o inverso de cada um deles é o ponto de corte. Por exemplo, 1/6, o ponto de corte na direção x é 6. 1/3 na direção y é 3. Então, eu ando aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, eu passo aqui um ponto de corte 6, que é o inverso do vetor normal, o ponto de corte, certo? Desde que a equação esteja normalizada para dar igual a 1, tá? Isso só vale dessa maneira, tá certo? Então, eu normalizei aqui, dividi todo mundo por 6, ficou 1/6, 2/6, 2/6, que é 1/3, 1/3. E aí, o inverso dessas coordenadas aqui é o ponto de corte. Então, o plano corta em 6, corta em 3, 3, e eu estou apontando aqui. Então, digamos aqui que nós temos um cristal, né, um grão cristalográfico lá, e tem essa representação aí. Digamos que você está fazendo um raio-x da sua liga metálica e você identifica um pico máximo, né, no teu raio-x no plano 122, tá? Sei lá, uma estrutura aí de importância prática para você. Estrutura diamante, face centrada, corpo centrado, certo? Coisas que você está acostumado a usar na engenharia de materiais ou na ciência dos materiais. Então, o plano 122, numa difração de raio-x lá, é um pico intenso, importante para você. Então, aqui você está resolvendo um problema matemático no mesmo plano, tá? 122 aqui, que foi
os componentes aqui que nós tiramos daqui, tá? Só que aqui foi normalizado, né? O plano é paralelo, obviamente, então esse 1/6, 1/3, 1/3 é um plano paralelo, tá? Você tem aqui, porque sempre para representar o vetor normal, você tem que colocar ele de uma forma que ele tenha módulo 1. Então aí está a representação do plano cristalográfico, no qual houve esse problema de tensão aqui, tá? Esse plano cristalográfico está dentro de um grão, está no interior do material e assim por diante. Você está, vamos dizer, fazendo uma análise pontual, por isso que a área é bem pequenininha, 3 milímetros por 3 milímetros, você colocou lá no microscópio e assim por diante, tá? Então vamos ver aqui para frente o que eu coloquei mais. Então eu expliquei aquela questão da definição de retas e planos, né? Estou aqui separando tudo que é possível de informação do vetor normal. Aí eu já coloquei o elementinho de volume ali naquela posição, né, para representar a minha análise, certo? Calculei o módulo aqui do vetor normal. O que eu acho que eu já andei apagando uma coisa aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, porque eu andei apagando aqui. Espera só um pouquinho. Vamos voltar. Demora, hein? Aqui. Bom, aí lá, olha lá no cantinho da lousa, eu calculei o módulo vetor normal, né? Que é 1, 2, 2, deu tal. Deu 1 mais 4, 4. Deu 9, raiz 3. Por isso que foi colocado 1/3 aqui, ó. 1/3 sobre 1, 2, 2 aqui. Que é as componentes do vetor normal dividido pelo seu módulo para dar módulo 1. Né? Por isso que fica representado dessa forma aqui, tá? Tá certo? Então, eu peguei essa equação do plano aqui, dividi todo mundo por 6 para ficar a soma dá 1, identifiquei os cortes e depois eu normalizei o vetor normal aqui, dividindo por, né, pegando essa situação aqui, dividindo. Tá certo? Se eu fizesse por aqui, também daria a mesma coisa, né? Porque teria que calcular esse módulo aqui, dividir por isso aqui, eu acabaria dando esse valor. Porque, assim, eu vi que estava fazendo uma conta que ia ficar mais complicada, né? Porque eu estava pegando já da equação normalizada do plano. Aí eu falei, não, gente, vamos pegar do 1, 2, 2 aqui, que fica fácil identificar o vetor normal. Só isso aqui. Eu estava indo por esse caminho, né? Mas o que eu precisava daqui eu já utilizei, que era essa coordenada aqui, 1/6, 1/3, 1/3 invertido, né? Para fazer os cortes. Depois eu vi que não vamos fazer por aqui, não, vamos fazer por aqui e dá o mesmo resultado, tá bom? Bom, aí nós temos aqui a nossa matriz, né, que é 4, 2, 4, 3, 4, 0, 0, 3, 0, 1, é o sigma xx, né? Na direção x foi 2 vezes 100 megapascal, que dá 200 megapascal. 4 vezes 100 megapascal dá 400, 3 vezes 100 megapascal, 300 e assim por diante. Então, está montada a matriz aí nessa direção. Então, esse corpo sofreu essa tensão. O que pode acontecer também é no ensaio de tração, que é tensão normal pura, a hora que você tiver estricção de um plano cristalográfico lá, né, ou empescoçamento, coisas do tipo, uma região microscópica apresentar essa tridimensionalidade. Isso também é possível, tá? Não precisa você fazer um ensaio tridimensional para obter uma matriz como essa. Não precisa. Normalmente um ensaio pode ser uniaxial e dentro os grãos se orientam tal, de tal forma que numa posição específica lá de estricção, você obtém duas tensões tangenciais, né? E duas tensões normais lá dentro, tá bom? Então isso é completamente possível. Agora que eu sei quem é o vetor normal e eu sei quem é o tensor das tensões, eu vou usar a regrinha lá. Ó. O vetor tensão é a tensor das tensões vezes a normal. Eu tenho tanto esse quanto esse, né? A matriz já está montada aqui. Eu vou retirar os valores lá e vou calcular. Então, como eu falei para vocês, toda essa contanhada aqui já tem uma planilha que faz isso tudo para você. E eu vou passar para vocês, eu vou colocar lá na aula, né? Uma planilha de Excel. Aí vocês que tiverem qualquer exercício aí, vocês já trabalham direitinho
né? Não ficar muito preocupado. Eu não quero que vocês se preocupem com a matemática, com a conta, mas sim com o entendimento do conceito. Aí eu fiz lá a conta, né? Eu pego uma linha, coluna, né? 243, multiplico por 1, 2, 2. Então fica 2 vezes 1, 4 vezes 2, 3 vezes 2, vezes 100, que é o fator que está para fora, e 1/3, porque 1/3 é do módulo do vetor normal. Aí aqui eu tenho esse resultado aqui, tx, ty, tz. Só linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. A primeira linha com a coluna vai dar o tx, a segunda linha com a coluna do normal vai dar o ty, a terceira linha vai dar o tz. Tá? É um exemplo prático aí. Na hora que terminar isso aqui, eu já ponho lá a planilha para vocês. Aí deu um valor de 533,33 megapascal, 133,33 megapascal. Esse 33 aqui, por causa que está dividido por 3, né, um número múltiplo de 100 aqui, e 166,67 megapascal. Então está determinado aí o vetor tensão naquele ponto lá. Se para esse vetor tensão você falar assim, poxa vida, isso aqui determina, né, uma situação específica para o seu material, né, uma mudança de fase ou qualquer outra situação, né, aí você vai examinar, né, se esse nível de tensão é suficiente para produzir aquela situação que você tem na prática, né. É que nem quando você trabalha com materiais com ligas e fundições, você tem sempre uma energia de ativação, né, para você obter aquele material. Aí o calor, né? Eu me lembro que eu visitei uma siderúrgica, aí o cara lá mostrava no painel, tem que atingir esse calor aqui. Se não atingir esse calor, a liga não ocorre, não acontece a fusão, não acontece isso, não acontece aquilo. Aí a gente ficava monitorando lá no painel, né? A hora que os termopares acusavam lá a temperatura certa e o calor dentro do forno, aí o cara podia dizer que termodinamicamente já estava acontecendo aquela obtenção daquele material, né? Então, normalmente, você vai ter isso aí. Então, como a gente sabe que tensão é energia por unidade de volume, né? Então, se tiver dependendo de uma energia lá, você confere com os números se você realmente está obtendo a fase que você deseja, a propriedade que você deseja e assim por diante. Tá bom? Vamos aqui para frente, ver se esse quadro termina com alguma outra coisa. Deixa eu botar aqui para frente. Sim. Acho que eu apaguei, deixa eu voltar um pouquinho antes. Demorado, hoje está demorado, que tem que ter paciência. Então, depois que eu terminei essa parte do cálculo vetor-tensão, eu vou mostrar como calcula o cisalhamento a partir dos dados que eu tenho, né? De repente, você não teria aí uma das componentes aí. Poxa vida, mano. Na hora que eu não sei se ficando para trás ou para frente fica mais fácil. Olha lá. Deixa eu ver aqui onde que eu vou parar aqui esse negócio. Bom, então, aqui eu estou calculando o módulo desse vetor t, tx, ty, tz. Simplesmente estou calculando um módulo, né? Porque eu vou usar ele num cálculo que me interessa, quer ver aqui para frente. Você veja que eu saí só de uma matriz, né? Eu tenho um vetor normal, já estou criando aí a descrição das componentes do vetor tensão. E agora eu vou utilizar ele para um cálculo. Tá lá. Então, veja só. Agora aqui tem uma coisa muito interessante.
Eu calculei o módulo dessas componentes Tx, Ty, Tz, deu 574,46 megapascal. E eu estou interessado aqui na componente normal desse vetor tensão. Porque, veja só, o que é Tx, Ty, Tz? É o mesmo vetor tensão na coordenada global, né? Quer dizer, um sistema de coordenadas fora do material, né? Numas direções x, y, z que me interessam. Mas se eu estiver em cima do corpo lá, eu tenho uma componente normal e tangencial, como eu já mostrei para você. Um sistema de coordenada é o que está fora e outro é o que está no ponto. Então, em cima do ponto, eu tenho um vetor, uma componente normal e uma componente tangencial. Então, como é que eu obtenho a componente normal em cima do ponto? Eu pego esse vetor Tx, Ty, Tz e multiplico pelo vetor normal novamente. Porque esse daqui, ele nasceu do tensor das tensões vezes o vetor normal. E agora, né, esse T multiplica pelo normal. Então, é como se eu estivesse multiplicando o tensor das tensões vezes a normal. Então, NN, por isso que ele aparece com essa notação aqui, ó, sigma NN. Então, sigma porque é um vetor de tensão normal, certo? Se fosse tal, era tangencial. E NN, que é para lembrar, né, que a partir da matriz sigma, eu multipliquei por N duas vezes. Então, T vezes N vai dar a minha componente normal. E essa componente normal, com esse vetor total aqui, com eles dois, eu calculo a componente tangencial no ponto. Tá? Aí eu estou fazendo a continha, né? No final da aula aqui, quer dizer, dessa parte, né? Nós estamos na 2,5. Eu estou fazendo as continhas lá com números. Né? Então, é o seguinte, todos os exercícios de tensão vão seguir esse roteiro aí, né? Deixa eu ver aqui se carrega uma tela mais para finalizar essa parte. Não deu? Travou aqui. Vamos lá. Às vezes eu volto. Tá complicado aqui. Vamos pegar outro quadro, que talvez outro quadro já esteja melhor. Isso. Então, vamos compartilhar esse quadro aqui. Bom, aqui é continuação lá. Eu tenho os Tx, Ty, Tz, estou fazendo aqui as contas, né? Vamos ver se eu saio da frente. Está aqui, saí da frente. Então, eu peguei aqui, ó. O vetor T está aqui, né? Que é 16 vezes 100 sobre 3, 4 vezes 100 sobre 3, 5 100, que deu 533, 133 e tal. Então, eu coloquei aqui 16, 4 e 5, 100 sobre 3. O vetor normal, 1, 2, 2 dividido por 3, né? Que estava lá, era 1, 2, 2, as componentes dividido por 3. Então, eu faço essa continha aqui, ó, descubro que a minha tensão normal no ponto lá é 377,78 megapascal. Então, se eu juntar esses 574 com esses 377, eu tenho a tensão de cisalhamento naquele ponto, que é o que eu acho que eu vou fazer aqui para frente. Eu apaguei a parte do meio do quadro. Então, na lista de vocês, vai ter uma lista de transformação de tensão, tem duas continhas lá, para vocês fazerem aí. Aí eu mando a planilha, né, para vocês darem uma exercitada aí dessas continhas aqui, tá? Se você quiser fazer na mão, no braço, faz, mas na planilha está bem produzida, e você só substituir as coordenadas. Aí você fica. Aí também, na hora que você estiver fazendo uma análise e precisar de um cálculo desse, também você pode usar essa planilha aí sem problema.
Tem uma firma aí na internet que você desenvolve planilhas e ganha dinheiro, né? Tá complicado aqui, que ficou borrado, hein? Aí. Bom, aí ali nessa parte do quadro aqui eu estou falando exatamente isso. Bom, esse vetor T no sistema de coordenadas global, ele é uma componente normal, mas uma tangencial. Essa tangencial abre em duas, mas eu posso pegar ela como já fosse composta. Então, se ela é o vetor tensão é uma componente normal mais uma tangencial, então a tangencial pode ser tirada como a raiz quadrada do módulo de T menos sigma NN. O módulo de T está aqui, né? Nós tiramos ele aqui. O sigma NN está aqui. Então, aí eu vou calcular quem que é a tensão tangencial do problema. Estou fazendo as continhas lá, tudo detalhadinho, né? Deu 432,76 megapascal. Aí agora que eu tenho todo mundo, eu vou calcular a força. Então, o que é força? É o módulo por área, né? Módulo vetor tensão aqui foi vezes a área. Então, eu só multiplico por 10 aqui, ó. Porque T é dFdA, mas o dA aqui é módulo, né? Área sem o vetor, porque senão se fosse dFdA vetor, seria o tensor que a gente já obteve aqui no cantinho. Então, não é esse tensor que nós estamos calculando. É o vetor tensão que é pegar a força pela área. Então, se eu já tenho T, eu multiplico pela área, que é 10 milímetros quadrados lá, e obtenho o meu valor. Deixa eu parar aí em alguma tela. Poxa, podia ficar um pouquinho mais rápido só, né? A gente não esperar tanto pela tela. E agora veio borrado. Deixa eu ver se para frente vem mais nítido. O sinal deve estar péssimo. Deixa eu trocar a rede aqui por uma 5G aqui, porque... Mas mesmo assim... Vamos ver se na 5G eu consigo mais rapidez aqui. Não, não está conseguindo, não. Vamos ver se eu consigo numa 5G uma tela melhor. Nada. 2G mesmo tá assim. Poxa, tá triste aqui, hein? É muitos dados aqui, né? Tem 4 pessoas trabalhando aqui hoje. Uma só rede. Deixa eu ver o quadro que interessa aqui. Se não tivesse tão borrado... Deixa eu ir fechando aqui, né? Vou fechando algumas janelas, quem sabe melhor. Vou ver se eu tenho muita janela aberta aqui. Fechando aqui. Posso passar um para vocês? Tentar fazer? 15 minutos, vocês conseguem. Deixa eu ir fechando aqui. Que eu puder fechar. De janela. Vê nosso continho, eu acho interessante isso. Vai dar uma ideia mais. Baseado nesse exemplo, você vai fazer aonde? Bom, fechei aqui um monte de janela para ver se fica mais rápido. Melhorou um pouco, né? A gente deixa essas janelas abertas. Bom, aí a tensão tangencial deu 432, eu multipliquei pela área aqui. A força tangencial aqui eu multipliquei pela área, tá? Deu a força normal, aliás, deu 3.777 newtons. E a força tangencial aqui, multiplicando pela área aqui, vamos ver qual foi o valor, deu
1.327,6 newtons. Vamos ver o que eu venho para frente aqui desse exercício. Tá travando aqui ainda, né? Vou ver se tem mais alguma janela que eu posso ir fechando aos poucos. Fechar mais alguma aqui. Bom, aí aqui eu termino o exercício. E aqui eu vou fazer uma observação em cima de uma orientação de um tensor aqui para um problema bem simples, né? Que esse problema ele foi tridimensional. Aí você... Espera aí, deixa eu sair da frente aqui do quadro. É porque é o seguinte, eu podia ter começado com um problema bidimensional e depois passado por um tridimensional. Aí aqui eu acabei fazendo o inverso, né? Então, nesse problema que eu estou tentando mostrar aqui, é o seguinte, vamos supor que você fez um único ensaio de tração. Então, você só tem sigma xx. Você colocou lá o seu corpo de prova na máquina de ensaio, puxou para cima e para baixo, e você disse, essa direção aqui é x, né? Podia se chamar de z, mas xx. Então, você tem um único valor de tensão lá. E, de repente, você tem uma orientação de um plano cristalográfico, né, que pode ser dada aqui pelo cosseno de um ângulo, né, de referência para você, e o seno de um ângulo lá. Tá certo? Então, como esses planos cristalográficos, às vezes, os vetor normal são unitários, então, normalmente, eles são o cosseno e o seno do ângulo de referência do seu sistema de coordenadas. Tá? Aí, eu estou mostrando que, da mesma forma que você fez para aquele tridimensional, você faria também aqui para determinar o seu vetor tensão, que é o T. A sua matriz ela é uma matriz de um único elemento, né? Não tem 9 elementos, só tem um. Mas você tem um vetor normal, então você faria uma conta também simples, né? Muito parecida com essa daí. Vamos ver. Então, eu estou tentando mostrar. Professor, não está mostrando o quadro mesmo, né? Pois é. Parou de compartilhar. Obrigado por ter me avisado aqui. Tá joia. Caiu aqui a internet. Meu Deus do céu. Desculpa. Obrigado por me avisar. Caiu. Caiu e eu não vi. Deixa eu ver em que canal. Muito obrigado. Rapaz. É aqui que eu tô. Eu desconfiei que hoje a aula ia ser meia problemática. Então é o seguinte, você pegou lá o material, o teu orientador fala assim, faz um ensaio de tração aí, vamos medir as propriedades, elasticidade, né, e assim por diante. Aí você fez
né? Só tem essa matriz em 3 por 3 aqui, você vai reduzir ela para uma 2 por 2, porque o seu vetor normal está num plano, né? A terceira orientação, que seria a que sair fora do quadro, não te interessa, né? Porque lá no corpo de prova, ela é uma orientação simétrica, então tanto faz você estar mais em cima, mais embaixo e tal, nessa direção aqui, que não tem problema. Então, normalmente é um corpo cilíndrico, né? E você pode estar olhando no plano radial do cilindro aqui, tá certo? Então, o que você vai ter? Você vai ter essa matriz, você pode, com o T vezes N, o T que é sigma vezes N, né? T é sigma vezes N, essa matriz por aqui, você vai obter o T, você vai depois, com o T, obter a componente normal e a componente tangencial. Então, T é sigma vezes N, que é essa operação que eu vou fazer aqui do lado, sigma vezes N. Depois que eu obtiver o T, eu vou multiplicar por N novamente e ter o sigma NN. Depois que eu tiver o sigma NN junto com o T, eu descubro que é a tensão cisalhante. Então, é um exemplo bem simples, né, rápido, para lembrar tudo que foi feito no exercício anterior, né, que foi com mais números, mais contas, e pode ser que tenha ficado mascarado, né, para você, essas 3 passagens importantes aqui, né? 1, 2, 3. Né? São as 3 passagens importantes que você precisa num exercício como esse. Então, como eu vou dar uma planilha para vocês, na planilha o problema sempre vai ser bidimensional, tá? Então lá eu vou colocar aí a situação para vocês. E aí ele está fazendo aqui a conta. Mas aqui o que eu estou fazendo é gerando uma conta que ela é em termos de equação, ela não tem números, né, representativos aqui para colocar. Então ela vai ficar uma fórmula, na verdade, tá? Uma fórmula final, que é essa daqui, ó. T é menos sigma x cosseno, Ty dá zero, Tz dá zero, né? E aí ela fica com esse resultado aí. Aí aqui tem, essa é a 3 de 5, né? Vamos para 4 de 5, que é a parte aqui. Bom, então praticamente foi simplificado ali o problema, né? Aí eu vou pensar o seguinte, nesse quadro aqui, que eu já vou aqui um pouquinho mais para frente, eu vou mostrar na prática essa situação aí que eu acabei de desenhar. Quer dizer, que eu desenhei no quadro anterior. Deixa eu ir mais para frente aqui. Eu já pego o quadro inteiro, pegar uma posição onde que eu tô. Opa, já apaguei aqui, eu não gosto de pegar o quadro com apagado. Mas eu tô na frente, né? Sair da frente aqui um pouquinho. Tá aí. Bom, então vamos lá. Então lembra, no problema anterior eu estava fazendo um ensaio de tração, né? Lá podia ser de compressão também. Eu tinha uma matriz que tinha um único elemento, tá? Tinha um vetor normal, que era uma situação de interesse para mim, num plano cristalográfico, e eu tinha as 3 equações lá que eu acabei de mostrar, que eu poderia usar para calcular tudo que eu preciso desse problema. Agora, eu estou desenhando aqui o problema anterior, né? Ó, vetor normal aqui. Eu tenho o plano de referência, que é o perpendicular, e uma orientação aqui, θ, né? De um ângulo θ de um outro plano que me interessa, que vai ter componentes cosseno e seno, né? Normalmente esse vetor normal aqui, né? Se eu decompor ele, vai ter componentes cosseno e seno, tá certo? Então, eu não sei se eu fiz um passo. Peraí, deixa eu só ver se eu não fiz um passo anterior aqui, porque eu já estou com essas equações, eu nunca coloco tudo. Eu nunca coloco tudo de uma vez. Lá, eu estou terminando. Deixa eu ver. Ah, sim. Tinha um passo anterior, sim. Tá. Então, naquele problema anterior, nós tínhamos aqui que T ficou sigma xx cosseno alfa.
Aí N, sigma NN, que é novamente pegar o T e multiplicar por N, ficou esse vetor com essa componente sigma cx cosseno alfa e zero, multiplicado por N, que é cosseno alfa, seno alfa, aí ficou sigma NN, sigma xx cosseno alfa ao quadrado, porque ficou multiplicado esse aqui, esse zero multiplicou por seno, né? E deu zero, e aqui ficou cosseno. Então, cosseno alfa ao quadrado, aqui eu tenho cosseno A, seno B, seno A, seno B e tal, aquela regra do seno e cosseno. Eu vou transformar, né, usando essas regras aí do seno e cosseno. Bom, aí eu tenho a fórmula do T, a fórmula do sigma NN, né, que são as três fórmulas que estão aqui atrás de mim, do lado direito, esquerdo, e tem a fórmula do tal. Aí ficou sigma xx cosseno alfa, tal, sigma x ao quadrado cosseno a quarta e tal. Aí, no final das contas, ficou o TNS sigma xx seno de 2 alfa sobre 2. Tá? Então, foi aí a simplificação, né, desse problema, com 3 equações finais aqui, rodeadas né, por esses retângulos aí que eu coloquei. Então, vamos ver aqui o que eu vou fazer depois. Bom, então, antes de voltar lá, aí agora que eu vou fazer a rotação lá. Por isso que eu já peguei aquela equação pronta lá. Eu estava achando estranho, porque eu nunca coloco tudo direito. Ah, eu pulei mesmo, pulei muito. Aí eu falo assim, poxa, eu quero, se esse negócio depende de um ângulo que está girando, né, em redor de um plano que me interessa, eu quero saber qual é a direção de máxima tensão. Então, o máximo é sempre a derivada em relação ao parâmetro que te interessa, igual a zero. Então, como aqui é um cosseno ao quadrado, né, desse sigma NN aqui, eu vou derivar esse cosseno ao quadrado, vou igualar a zero, né? Então fica 2 sigma xx cosseno alfa vezes seno alfa, que é a regra do produto, né? Cosseno ao quadrado primeiro, mas mantém o segundo, aí depois faz a derivada, né? Aí eu descubro que alfa 1 igual a zero e alfa 2 é π sobre 2. Então é nessa situação aí que eu tenho o valor máximo, né? A direção de máximo cisalhamento aí está na direção. E a direção de máxima tensão normal, no caso, né? Desculpa, eu estava falando de cisalhamento. Cisalhamento é depois. E a direção de máxima cisalhamento, tá? Aí deixa eu ver aqui o resultado da π sobre 4. Então, um resultado da π sobre 2 e o outro da π sobre 4. Bom. Aí eu fiz essa apresentação aqui, o seguinte, o que eu posso completar com esse entendimento? Então, eu estou aqui num elemento de volume, que tem uma determinada orientação, e eu vou para uma outra orientação. Nessa nova orientação, eu estou descobrindo, né, as posições de valores máximos, né, que é o que a gente vai ver como sendo chamado de tensões principais, né. Então, eu estou dizendo que vai ter direções onde que a minha matriz ela vai ter só tensão normal, as tensões tangenciais vão ser nulas, ou vai ter só tensões tangenciais e as tensões normais vão ser nulas. Aí que eu começo a desenhar aquele corpinho que já estava lá com a equação mais adiantada, né? Que eu acabei tendo que voltar aqui. Aí aqui eu estou desenhando o corpo, né? Deixa eu ver. Aqui eu coloquei aqui a força, a vetor normal, né? Saindo da superfície do corpo. Aqui o sistema de coordenadas global, o sistema de coordenadas local. Aqui a decomposição, né? Aqui eu tenho uma força que vai ter uma direção normal e uma direção tangencial, que é o sistema de coordenadas local. Então, a força normal dividido pela área normal, porque sempre a área está na direção normal, vai dar
essa componente, né? E aí é que eu entro com as equações que eu estava já bem adiantado ali. Deixa eu ver mais para frente. Tá. Vou pegar uma hora que eu estou fora. Ixi, já pulei. Vou ver se é uma hora que eu estou fora do quadro. Bom, então, eu tenho essa área A do corpo de prova e uma θ, que é essa área um pouquinho maior, inclinada por um ângulo θ. Então, como tensão é força por área, então força, tensão vezes a área. Então, eu pego o sigma θ, multiplico por a θ e eu vou ter f θ. Mas quem que é sigma θ? É sigma xx, né? E quem que é a θ? É a xx cosseno θ. Então, eu pego essa situação aí, né? A x é a zero cosseno θ. Aí eu vou fazer essa conta, né? Somando tudo que está relacionado com θ. Aí eu vou ter sigma xx a zero cosseno vezes cosseno e sigma y a zero seno vezes seno, né? Isso aqui vai dar na direção normal. E o outro, tal a zero seno, cosseno e tal a zero cosseno, seno, vai dar na direção tangencial. Aqui vai ter um seno quadrado, aqui um cosseno ao quadrado, e eu estou dizendo aqui, ó, sigma θ fica xx a zero cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, menos 2 tal seno θ cosseno θ. Então, toda essa força Fθ passou, né, a ter um valor sigma θ aqui determinado dessa maneira. Cosseno ao quadrado de θ é 1 mais cosseno de 2θ, seno ao quadrado de θ é 1 menos cosseno de 2θ, e seno de 2θ é seno cosseno θ, seno θ. Então, esse termo de produto aqui e de seno ao quadrado e cosseno ao quadrado vai ser substituído por esses três. É por isso que já chegou lá no final com essa equação aqui que já estava no quadro que eu estava mostrando lá para frente. Então, ó, tem sigma xx, sigma yy. Arrumando essa equação aqui, vai ficar assim, ó, sigma θ é sigma xx mais sigma y dividido por 2, mais sigma xx, acho que aqui é sigma y por 2, cosseno θ, mais tal. Então, aí eu estou mostrando que é o seguinte, um único problema, um simples problema de carregamento uniaxial, né? Eu estou generalizando ele para encontrar as componentes, né, em qualquer ângulo, tá? Então, você fez um carregamento lá na sua máquina de ensaio em uma única posição, e aí, com os dados que você tem, você generaliza ele para calcular, né, o efeito dela em qualquer posição. Aí aqui eu chego numa equação final, né, que a tensão normal para qualquer ângulo θ e a tensão tangencial para qualquer ângulo θ, a partir de um problema uniaxial. Tá certo? É isso que eu estou fazendo no final das contas. Então fica a xx mais sigma y sobre 2, xx mais sigma y sobre 2 cosseno θ, mais tal seno 2θ, e a tensão tangencial é o menos, né, sobre 2 seno de 2θ, mais tal cosseno de 2θ. Aí no final dessa situação aqui, deixa eu ver se eu ainda coloco mais alguma coisa. Eu só repito a equação lá, né? E resolvo o problema que eu tinha antes. Por quê? Porque o problema que eu tinha antes não tinha sigma yy. Eu tinha feito um ensaio com sigma xx, né? Então aqui eu generalizei e aí resolvi o problema anterior lá. Tá bom? Que era o que a gente estava fazendo no quadro anterior. Então vamos passar para a outra parte da aula. Essa é a 4 de 5 e agora a 5 de 5. Espera só um pouquinho. Pessoal, eu
eu tinha trocado, eu tinha saído dessa daqui, né? Respondam para mim, eu já tinha saído dessa, eu estava projetando essa, né? Ou eu esqueci de mudar a tela? Não, tava assim, professor, isso mesmo. Tava aí. Ah, tá. Porque eu ainda tinha. É que eu vou fechar nessas abas aqui, senão eu me confundo, né? Porque o problema aqui, ó, o problema começou aqui, ó. Tá? O problema começou aqui com esse probleminha simples, que eu coloquei 3 equações e encontrei uma equação aqui, dado por essa matriz aqui. Aí eu falei assim, bom, vamos generalizar, né? Que é o que eu estava mostrando agora, né? Generalizei o problema, voltei a aplicar o problema que eu tinha na página anterior, né? Porque não tinha sigma y, y, lembra lá, ó. Aqui, quando eu generalizei, tinha as duas, né? Porque eu quis fazer dessa forma. Aqui, eu já pego essa equação e aplico ao problema particular que eu estava tendo lá da outra página, né? E agora vamos para o finalmente, que é essa daqui. Eu pensei que eu não estava mostrando a aula na posição que eu já tinha saltado aqui o quadro. Eu vou voltar lá só para fechar os dois, para não correr o risco de voltar lá e apresentar uma tela que já foi. Bom, então se vocês assistiram essa aula antes, né, eu estou aqui só fazendo as descrições parciais do que foi acontecido na aula, tá? Ou então você assiste depois, tá? Porque aí você já sabe o roteiro da aula, sabe o que eu estava pretendendo com a situação. Porque, veja, gente, eu trabalho com propriedades mecânicas, tanto experimental quanto teoria. Eu faço modelagem, né? Essa aqui é a parte básica que está nos livros, mas eu trabalho com fratura fractal. O que é fratura fractal? É você analisar problemas onde aparece uma trinca com rugosidade, coisa desse tipo. Então, veja só, quando a gente faz esses ensaios, que normalmente são ensaios padrões aí, porque você quer verificar propriedades que já estão quase que pré-determinadas, né, nos livros e tal, a não ser que seu material seja muito novidade, né? Aí sim. Então, os ensaios são esses ensaios padrões aí, e você não tem, você não explora muito, além de um ensaio de tração, de compressão e coisa do tipo, você não explora muito. Mas essa matéria, ela visa dar um leque amplo para você explorar a sua pesquisa, tá certo? Então, não é porque a gente faz ensaios padrões e fica sempre naquele bate-enxuga lá, sempre fazendo a mesma coisa, que não existe possibilidade de você fazer coisas mais abrangentes, né? Que talvez seja uma necessidade, né? Não sei, a questão aqui é treinamento de guerra, né? A gente apresenta as armas, você é que vai saber usar conforme a ocasião. Agora, eu tenho, por exemplo, uma situação muito específica para quem trabalha comigo em pesquisa, que é ensaios de impacto e ensaios de impacto de dárodo e impacto com aquele Sharpie ou Isolde, né? Então, para mim, essas análises de tensão aqui são muito importantes, porque dependendo de como eu faço lá a minha análise ou o meu ensaio, eu preciso, vamos dizer assim, fazer todas as contas para determinadas situações que são de interesse meu, né? Então, aí vai depender, no caso de você estar trabalhando com propriedades mecânicas, do seu interesse, tá? Então, esses exercícios aqui, eles são acadêmicos, né? Mas eles são bem gerais, tá? O que facilita para você, tá certo? Então, aqui eu tenho uma matriz de um ensaio aqui bidimensional, com sigma xx, sigma y, y e tal xy, né? Tá certo? E eu estou mostrando essas equações aqui para esse tipo de análise aqui, onde você tem, ao longo do eixo do teu material, não te interessa muito o que está acontecendo. Está acontecendo, o que te interessa é numa seção transversal. Se é numa seção transversal, a tua matriz é 2x2. Tá? Tá certo? É isso que está acontecendo aqui. Então, embora tenha muita matemática, né, esse curso, mas o mais importante aqui
é você entender as coisas, né? Não se preocupe, poxa vida, professor, tem que guardar todas. Não, não tem que guardar nenhuma dessas equações. Por quê? Você vai lá no caderno, você vai lá no livro, copia, substitui os valores e calcula. Não é questão, é questão de entender qual é o mecanismo que está por detrás desses, né, dessas interpretações que a gente está fazendo aqui. É só isso. Porque, para mim, para fratura, né, como eu faço modelagem, a gente pega algumas dessas equações pronta e vai trabalhar em cima de previsão aí de problemas específicos para fratura. Aí a gente faz modelo de campo de tensão ao redor de uma trinca e assim por diante. Tá certo? E aí eu preciso, vamos dizer assim, das equações, né, mais completas possíveis para poder resolver os meus problemas. Bom, agora nesse final aqui da aula, que é a 5/5, que eu estou preparando o pessoal para a aula que vem, que é eu dizendo o seguinte, gente, é o seguinte, eu tenho um plano aqui que me interessa, eu giro aqui num ângulo θ qualquer, então, se você está fazendo um ensaio e você está preocupado com um plano cristalográfico, com uma direção, mas um outro está preocupado com uma outra direção, então eu tenho uma equação aqui que vai depender do ângulo e da direção que você quer aqui. Então tá ótimo. Agora, a força que eu estava aplicando antes era uma força na direção do eixo, né? Do eixo do corpo. Mas digamos que a força ela está inclinada, é uma força oblíqua, né? Não está na direção do eixo. Então o probleminha é um pouco mais complicado. Então, como é que você faria a mesma análise a partir do que você já conhece, se a força fosse oblíqua? Então, aí, eu estou dizendo o seguinte, que nessa situação aqui, eu vou procurar colocar essa matriz, né, de tal forma que eu encontre quais são as direções principais. Por que essas direções vão ser as principais? Porque é o seguinte, se eu tenho uma força oblíqua que está num sistema de coordenada aqui, né, se eu orientar esse sistema de coordenada aqui dentro do corpo, pode ser, né, que eu encontre uma posição onde as tensões não sejam cisalhantes, elas sejam só tensões normais. E também pode ser o contrário, seja só tensões cisalhantes e não normal. Ou só é normal e não cisalhante, ou só é cisalhante e não é normal. Então pode ter as duas coisas. Então, para eu encontrar essa situação, eu preciso satisfazer essa equação que está aqui, que é a equação que vai me dar as direções principais, que é o determinante dessa matriz que está aqui atrás, né? E onde eu vou pegar essa matriz cheia e transformar numa matriz diagonal, que é o que estou mostrando aqui no cantinho do quadro. Quando eu fizer isso, né, eu estou mudando a minha orientação, procurando dentro do corpo uma posição aqui, ó, bem aqui nesse cantinho aqui, ó. Eu estou nesse plano aqui, mas eu estou fazendo uma força aqui, eu estou encontrando aqui dentro do corpo uma orientação um pouquinho diferente, que vai me dar uma matriz, ao invés de cheia, uma matriz diagonal. E para isso, né, eu preciso satisfazer esse determinante. E esse determinante é que vai dar a fórmula matemática para que isso aconteça, tá bom? Então, aqui, a matriz cheia, ela pode passar para uma matriz diagonal sigma 1, sigma 2, ou pode passar para uma matriz onde a diagonal é zero e é só tensão tangencial. Lembrando que a relação entre uma e outra é 90 graus, certo? Que é o que eu mostrei num gráfico que eu fiz lá de uma senoide, com a outra cossenoide, onde eu tenho lá, não sei se foi nesse ou é mais para frente que eu vou mostrar isso. Então, isso aqui é uma preparação para a aula que vem, tá? Então, aí eu vou fazer o seguinte, esse problema ele vai continuar, né? Eu vou explorar ele até o limite máximo aí do que a matemática permite, tá certo? Deixa eu só ver aqui na aba aqui, qual é a sequência que eu tenho, para a gente ver se vale a pena continuar, né, ou se a gente deixa para semana que vem.
Então, vê lá. Vou colocar aqui essa aba aqui para eu me lembrar. Então, eu estou aqui, né? Eu estou com uma aula 6, né? Sexta aula. Então, essas aulas que estão aqui, que está escrito pós, top, tá? É as aulas comentadas. Essas aulas que estão campo de tensão, aula 5, são as aulas que eu dei já do curso, né? Que é as que eu estou comentando. Então, essa aqui já é o comentário. Então, o comentário dessa daqui vai ser aula 7. Então, eu estou aqui na aula 6, né? E nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5 hoje. A próxima é a aula 7, que eu vou falar só de rotação, propriedades de rotação. Né? Aí, nessas propriedades, deixa eu ver aqui direitinho, editar aqui, deixa eu ver. Rotação e círculo de Mohr em 2D. Tá bom? Círculo de Mohr em 2D. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para vocês aí perguntarem qualquer coisa que vocês já estejam tendo dificuldades agora, né, esse restante de hora, e eu vou colocar aqui uma planilha de cálculo para vocês usarem, né, nesse capítulo. Esse capítulo de campo de tensão ele é bem extenso, e o de deformação é curtinho, por quê? Porque as matrizes são análogas, então tudo que vale para campo de tensão vale para campo de deformação. Então, no campo de deformação, você só define, tá? E aí, como se você estivesse copiando e colando, né? Campo de tensão, campo de deformação, vale as mesmas coisas. Depois vem a elasticidade, a plasticidade e a fratura, que é o que nós vamos fazer na sequência. Agora, vamos ver aqui o seguinte. Deixa eu ver aqui onde eu posso colocar. Esse campo de tensão, tem um formulário, eu vou colocar uma planilha. Assim, tem um campo de tensão de discordâncias, que é um texto muito interessante, uma aula, né? Muito interessante para quem trabalha com metais, tá? Que é contextualizado a esse assunto, tá bom? E um mecanismo de deformações também, no próximo assunto, que também é uma aula muito interessante contextualizando esse assunto para metais, tá bom? Deixa eu criar um material aqui. Eu vou falar aqui, planilha de cálculo do círculo de Mohr em 2D. Então, eu vou colocar essa planilha para vocês aqui. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me perguntar agora ou na próxima aula, quando a gente estiver terminando de resolver esses exercícios. Então, aqui eu fiz essa planilha. E eu vou deixá-las à disposição de vocês aí. Eu vou colocar exatamente nesse campo de tensão. Tá? Esse material lá. Que é uma síntese de tudo que a gente fez, escrito na forma de uma planilha. Tá? Eu vou jogar ela aqui para baixo. Depois que vocês estiverem resolvendo esses problemas aqui de círculo de Mohr em 2D, vem a planilha. Aí vem o círculo de Mohr em 3D. Tá? E aí vem o formulário e uma parte aqui de complementar, de assunto complementar. Tá bom? Eu acho que está um material completo, né? Está dando uma boa formação para vocês. Agora, o conhecimento que vocês têm aqui para trás de partículas, sistema de partículas, de mecânica, é um conhecimento só para estruturar, né? Você saber a sequência lógica de tudo, de onde veio, né? Mas o assunto mesmo é esse aqui, campo de tensão, campo de deformação, elasticidade, plasticidade, fratura. Então, esse é o assunto do nosso trabalho em si, né? Da disciplina, tá bom? E aí eu estou tentando fazer um estruturamento mais organizado possível, né? Porque aí você ganha aquela noção de estrutura. Quando você está fazendo um texto, está fazendo uma pesquisa, você fala assim, o que está relacionado à minha pesquisa
que eu preciso preencher como conhecimento, né? Depois que eu digo assim, poxa, esse conhecimento está preenchido, eu tenho essa estrutura aqui, eu sei onde eu vou atacar o problema, vocês são alunos de doutorado, aí você fala assim, poxa, eu vou escrever minha tese. Aí você fala assim, quais os capítulos que vão entrar na minha tese? Porque dependendo do orientador, ele fala assim, não, esse capítulo não precisa, é você só dizer que está num livro tal, 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 você já começa nesse outro nível. Às vezes, o orientador fala, não, é bom que apareça um texto básico. Aí você vai colocar um texto básico, entendeu? Tá bom então, pessoal? Alguma pergunta? Tranquilo, professor. Por enquanto não dá para seguir as aulas ali. Mas vai dar até o Entendi fim, bem. fique tranquila. Tranquilo. Viu? Eu só espero que eu esteja contribuindo aí em todos os sentidos. Tanto a organização do conhecimento, a maneira como você vai escrever o seu trabalho, se você vai precisar de alguma informação dessa disciplina que você possa agregar ao seu trabalho. Essa é a ideia, entendeu? Dar uma Certo. matéria que possa ser útil para você, tá certo? E que vai enriquecer também a sua cultura como engenheiro, tá bom? Com certeza. Tá, obrigado, então. Ok, Então, estamos professor. aí, Ótimo. eu sempre marco até 11h30, mas é que assim, eu dou 1 hora de aula, como eu sei que vocês precisam de tempo para ver esses vídeos, né? Eu estou suprimindo esse tempo, porque na época que eu dava em sala de aula, eu ia mesmo até as 11h30, né? Porque é por isso que tem tantos vídeos lá. Porque eu fui dividindo de meia em meia hora. Mas hoje aqui, eu posso suspender aqui, né? E deixar o tempo livre para vocês aí. Aí, caso vocês tenham dúvida, eu ainda continuo aqui, tá bom? Vamos encerrar aqui. Ótimo, professor. Tranquilo. Ok, combinado. Tá bom? Vou interromper aqui. Se quiser perguntar, pode perguntar. Qualquer coisa aí, vamos tentar resolver o problema. No momento, acho que ainda não, professor. Estou